Alô, alô, oba! Cheguei com o capítulo que encerra essa história belíssima. Então, ó, você já tem a parte 1 aqui no canal, você já tem a parte 2 e agora a parte 3, a parte final dessa história, Nos Braços do Destino, tá? Então respeite. Se você entrou nessa parte, está ouvindo assim de cara, essa é a parte final. Então você, antes dessa, tem que ouvir a parte 1 e a parte 2 de Nos Braços do Destino. Correto? Já vou começar. Eu tenho que começar porque, olha, tenho muita coisa para contar. No entanto, um pouquinho antes, quero agradecer do fundo de minha alma as pessoas que me ajudam integrando o nosso time, a nossa família, fazendo parte dos membros do nosso canal. Queria mesmo, do fundo da alma, dizer muito obrigado a você que está entrando, participando. E vou citar aqui nomes importantes para mim. Sandra Jesus Viana. Ela já era nossa assinante, né, Sandrinha? E voltou VIP, né, Sandra? Que beleza, Sandruca. Um beijo, meu amor. Sandra de Jesus Viana. Quanto eu devo a você, minha VIP querida. A Kelinha voltou a ser assinante. Tá Premium. Kelinha, muito obrigado. A Valéria Carvalho de Jesus voltou a ser assinante. Reginé Gomes Lima, minha francesa querida. Ela é VIP, voltou a ser assinante. A Rosemary Garcia, que também é VIP e está firme conosco. Na Diana Souza. A Diana Souza também. E eu quero fazer um convite a você. Por favor, se torne membro do nosso canal. Paga alguma coisa? Sim, apenas R$ 6,99 por mês para ser membro a partir daí. Mas eu sei que ainda assim tem gente que tem dificuldade, não pode pagar. Então, olha, a amizade é a mesma, não há o menor problema. Eu só faço esse convite, mas se você não puder, continue ouvindo aqui as histórias. Se inscreva no canal, que para mim é fundamental. Curta dando o seu joinha. E pega o nosso e-mail e manda a tua história também. Porque o capítulo final dessa história é simplesmente maravilhoso. Uma história que me tocou profundamente o coração. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Afinal, chegou o momento de o terceiro capítulo de Nos Braços do Destino. É o capítulo final. Começou. Mas quando o Boris, o meu marido, Paulinho, ele chegou em casa, ele chegou mais tarde naquele dia, ele me encontrou sentado à mesa da cozinha com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele sabia que algo terrível, algo errado havia acontecido. O Boris muito sensível, e depois ele me conhecia muitíssimo bem. Boris, com a sua natureza tranquila e protetora, imediatamente se aproximou de mim, segurando minhas mãos e olhando profundamente nos meus olhos. Regina, meu amor, o que foi? O que aconteceu? O que houve com você? Você está me assustando, Regina. Ele me perguntou com a voz carregada de preocupação. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido era muito grave. Então eu disse para ele, com a gravidade do momento: Ô Boris, você não vai acreditar. O Leandro, ele voltou. Ele apareceu aqui hoje, Boris. Na hora o Boris franziu a testa, ficou confuso. Leandro? O pai biológico do Pietro? Assenti com a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Sim, ele mesmo. Ele descobriu sobre Pietro. Eu não sei como, mas ele sabe. E agora ele quer conhecer o filho, Boris. Ele quer fazer parte da vida do Pietro. Eu sei lá de como ele surgiu. Boris ficou em silêncio por um momento, processando o que eu acabara de falar. Ele sempre soube do meu passado.
eu nunca escondi nada do Boris. E ele sabia que meu passado era muito complicado. Mas ele nunca imaginou que o Leandro pudesse reaparecer, voltar para reivindicar um papel na vida de um filho que eu tinha certeza que ele não sabia que existia. Eu tinha certeza que ele não sabia que o Pietro existia. E o que você vai fazer, Regina? Me perguntou Boris. E agora, como é que você vai lidar com isso, amor? Eu balancei a cabeça negativamente, a minha mente estava um caos, confuso demais. Não sei, Boris, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Boris, eu tenho medo do que possa acontecer, eu tenho medo de perder o meu filho. E se ele decidir ficar com... Se ele decidir ficar com o Leandro, e se ele me odiar por eu ter escondido isso dele, isso tudo passa pela minha mente, Boris. Boris apertou minhas mãos com força, tentando me oferecer o apoio e a força que eu tanto precisava naquele momento. Não, calma. Você não vai perder o Pietro, Regina. O que é isso? Ele é seu filho, e vocês têm um laço que nada e nem ninguém pode quebrar. Mas talvez seja a hora de contar realmente a verdade para ele, antes que o Leandro faça isso e do pior jeito possível. Eu sabia que Boris estava certo. Ele tinha razão, mas a ideia de contar a verdade para Pietro me aterrorizava. No fundo, eu me apavorava, e me apavorava também a ideia de que meu filho tivesse consciência de que ele tinha um pai, e esse pai era exatamente um malfeitor. Era um bandido, e um bandido dos mais perigosos. Até porque o meu filho conhecia até ali uma outra história. Desde que ele começou a se entender por gente, que ele começou a entender melhor a vida, eu falava para ele que o pai dele tinha morrido. E, sinceramente, eu não tinha a sensação de que estivesse mentindo nessa hora. Era de fato o que eu sentia. Afinal, quando eu fui surpreendida pela chegada da polícia e acabei presa inocente, e Leandro não tinha aparecido mais, chegou mesmo a passar pela minha cabeça, pela minha mente, a ideia de que talvez ele estivesse morto. E esse meu modo de pensar se confirmou, porque ele jamais apareceu de novo, jamais me procurou depois disso. Eu amarguei sozinha 8 meses presa, sem receber qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio dele. E depois que eu saí de lá, daquele inferno chamado cadeia, ele jamais reapareceu. O resto da história, você que me ouve desde o primeiro capítulo, você já conhece. Então, para mim, a ideia de pensar que ele tivesse sido morto não era fora da realidade, não era nada fora do comum, ao contrário, até muito plausível, até muito possível. Portanto, essa era a história que eu contava para o Pietro, que o pai dele estava morto. Agora, eu teria que dizer que aquele homem... Eu me sinto mal só de pensar. Eu teria que contar para ele que aquele homem ressurgiu das cinzas e de que ele era um bandido de alta periculosidade. Meu Deus do céu, era tudo tão delicado e tão difícil para mim. Como eu poderia agora olhar nos olhos do meu filho e dizer que eu tinha mentido? Eu não tinha outra coisa a usar a não ser mentido durante toda a sua vida. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que a verdade não poderia ser escondida para sempre. Porque Leandro, feito um fantasma, havia reaparecido. Estava determinado a fazer parte da vida do Pietro. E eu precisava agora enfrentar essa realidade. Nos dias seguintes, eu vivi com um peso constante no peito, enquanto eu tentava encontrar a melhor maneira de lidar com a situação. Eu passei horas em silêncio pensando em como eu iria abordar o assunto com Pietro. Enquanto o Boris ficava ali ao meu lado tentando me oferecer apoio da melhor forma possível, a Jamile, com a sua doçura infantil, era o único raio de luz na escuridão que parecia estar envolvendo a minha vida naquele instante. Jamile, na sua inocência, dos 4 aninhos, me perguntava: mãe, por que você está triste, mãe? Por que você está triste, mãe? Você está chorando? E era essa hora
O único momento em que eu consegui ainda sorrir. Eu achava uma gracinha ela falando trite e não triste. Boris, uma noite ao chegar da oficina, ele me pegou assim como eu estava, triste, chorando e enxugando as lágrimas. Foi quando ele falou: Regina, escuta aqui, Regina, olha, não vamos deixar nada acontecer ao Pietro, não. Eu tive pensando e não tem outro jeito. Você precisa ir até lá. Até lá? Até lá onde, Boris? Até a Alemanha. Eu ir para a Alemanha? Sim. Você precisa ir para a Alemanha, falar com a Roberta, com o Wolf. Eles precisam saber sobre essa ameaça que o tal fez, o tal do Leandro. Mesmo que agora as chances de Leandro encontrá-lo sejam mínimas. Não é possível que ele descubra que eles estejam vivendo tão longe e principalmente onde estão vivendo lá na Alemanha. Mas mesmo assim, tanto a Roberta, principalmente ela, o Wolf, precisam estar preparados para qualquer coisa. Você vai ter que ir para lá. Sinceramente, é o que eu acho. Eu tenho guardado umas economias e o momento é esse. A ideia de viajar me deixava nervosa, mas eu sabia que ele, Boris, estava certo. Eu precisei então engolir o meu medo e fazer aquilo que era melhor para o nosso filho. Naquela mesma noite, nós começamos a planejar a viagem. Eu iria sozinha. A Jamile ficaria sob os cuidados de Berenice, a irmã do Boris, a minha cunhada. Ela era uma grande tia e se colocou à minha inteira disposição. Posso dizer que num curto espaço de tempo, coisa de 3 semanas, eu me comuniquei com a Roberta, com o Wolf, mas não adiantei nada do que faria por lá. Aleguei saudades do Pietro e que eu queria fazer uma surpresa para ele, então que eles não contassem nada para o Pietro que eu estava indo para a Alemanha. O que me deu uma certa tranquilidade era que exatamente naquele período a Roberta, o Wolf e o meu filho, o nosso filho, o Pietro, eles estavam viajando de férias pela Suíça. Então não havia a menor possibilidade de Leandro encontrá-los. Isso me tranquilizou um pouco, mas eu continuei no preparo da viagem. E com 3 semanas, eu estava partindo rumo à Alemanha. Ao chegar na Alemanha, foi uma experiência ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Pisar em Bonn, a cidade alemã, uma cidade tão distante da minha realidade, me deixou um tanto ou quanto desorientada. O aeroporto, com a sua grandiosidade e movimento constante, fazia tudo parecer surreal. Assim que eu desembarquei, procurei um telefone público para ligar para o Boris. Precisava ouvir a voz dele e saber como estavam as coisas em casa. Queria saber como estava a minha pequena Jamile. E eu liguei. Quando a voz familiar de Boris falou alô do outro lado da linha, eu senti uma onda de alívio. E a voz dele me parecia também animada. Cheguei bem, Boris. Eu só podia estar bem, estou em Bonn. Aqui está bem bom. Já estou aqui. E como estão as coisas por aí? A resposta dele fez o meu coração se aquecer de uma forma que eu não esperava. Disse-me Boris: Regina, eu acabo de escutar a melhor notícia que nós poderíamos receber, meu amor. O Leandro. O que tem ele, Boris? O Leandro foi preso novamente? Jura? Juro. E desta vez parece que ele não vai sair tão cedo. Pegaram ele por reincidência de crime e a sentença parece que foi pesada. Vi a notícia por aí, 70 e lá vai cacete de anos. Então, olha,
Ele não sai mais da cadeia, na minha opinião, eu acho que nunca mais, hein? Eu fechei os olhos, deixando que essa notícia tomasse conta de mim. 70 anos de cadeia. Isso significava que meu filho, que o nosso filho, estava salvo. A sombra que pairava sobre nós começava a se dissipar, e pela primeira vez em muito tempo eu pude de novo sentir um pouco de paz. Boris, eu falei com a minha voz embargada de emoção. Boris, isso muda tudo. Isso muda tudo, meu amor. Desliguei o telefone com uma sensação de leveza que eu não experimentava. Fazia tempo já. Caminhei pelas ruas de Bonn, absorvendo a paisagem, as pessoas, o ambiente, mas agora tudo parecia mais bonito de fato. Tudo parecia novo, promissor, como que se o destino finalmente estivesse nos dando uma chance de recomeçar. Era eu conduzida mais uma vez no colo do destino, nos braços do destino. Quando cheguei à casa de Roberta e de Wolf, fui recebida de braços abertos. Roberta me envolveu num abraço caloroso e logo depois o Wolf apareceu para nos acompanhar. Mas nada poderia me preparar para o momento em que eu vi o Pietro, meu filho, novamente. Nossa! Como meu filho estava lindo, forte, 14 anos. Praticante de natação, o peitoral dele se abriu, ele ficou forte. E não era porque eu sou mãe coruja, não. Mas o Pietro estava lindo. Ele estava chegando da aula de natação. E quando eu recebi de surpresa, na garagem da casa, ali nós nos abraçamos. E choramos toda emoção de mais aquele nosso reencontro. Ele estava um mocinho, mas ainda mantinha aquele sorriso travesso que sempre foi a sua marca registrada. Quando nossos olhares se encontraram, eu senti uma onda tão forte de emoção e observei comigo, nossa, como ele cresceu. Como o Pietro está grande, está mais alto, mais maduro, inteligentíssimo. Bom, inteligente ele sempre foi, mas ele ainda é um menino. Ele é só um menino. Ele é meu Pietro. Ele correu para mim e quando nós nos abraçamos, eu senti como que se todo o tempo e a distância entre nós tivesse se dissipado. Ali, naquele momento, não me importava o que o futuro reservava. O que importava era que nós estávamos juntos novamente. Mãe! Ele exclamou com os olhos brilhando de alegria. Mãe, eu sabia que você viria me visitar, mãe. Eu sabia disso. A senhora acredita, mãe, que eu sonhei? Essa noite passada eu sonhei com você chegando aqui? Não diga, meu filho. Não diga. Como é que foi esse sonho? Foi engraçado, mãe. Eu sonhei que eu estava com uma saudade muito grande de você. Aí eu pensei, mas não adianta, a minha mãe está muito longe. Aí do nada apareceu um anjo. E ele disse que ele era um anjo, mas se chamava Gabriel. E ele ouviu o que eu falei. E ele me disse, alto lá, Pietro, não há distância para Deus. E recebi ordens dele, o Senhor. E se você quiser, eu posso trazer sua mãe. E aí eu respondi para ele, Gabriel, eu quero muito, quero sim. Ele disse que eu aguardasse, porque antes ele tinha que tirar alguém do caminho. Mas em seguida, traria você. Você acredita, mãe? E hoje, quando eu chego aqui em casa da aula de natação, te encontrei à minha espera. Fala a verdade, mãe. Não é demais? Sim, era demais. E enquanto meu filho falava desse sonho, eu senti um baque no meu peito, um baque no meu coração. O que ele sonhara tinha tudo a ver com os últimos acontecimentos. E eu comecei a entender que o anjo Gabriel,
o anjo Gabriel fazia parte da nossa história. O anjo Gabriel é uma figura importante em várias tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o judaísmo e até o islamismo. Seu nome, Gabriel, significa valente de Deus, ou o homem forte de Deus. Aparições na Bíblia. Gabriel é mencionado em várias passagens bíblicas, onde ele atua como mensageiro de Deus. Por exemplo, o profeta Daniel. Gabriel apareceu para o profeta Daniel para explicar as visões e profecias sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Zacarias. No Novo Testamento, Gabriel anunciou ao sacerdote Zacarias que a sua esposa Isabel daria luz a João Batista, apesar da sua idade avançada e ela estar estéril. Olha a importância desse anjo. Para Maria, na Bíblia, Gabriel também é conhecido por anunciar à Virgem Maria que ela conceberia Jesus. No Islã, Gabriel é Jibril, é o anjo que revelou o Alcorão ao profeta Maomé. No judaísmo, Gabriel é visto como um dos arcanjos que serve como mensageiro de Deus. Gabriel é frequentemente representado como um ser celestial de grande poder e sabedoria, encarregado de transmitir mensagens divinas em momentos cruciais da história do mundo e das pessoas. Então, diante do que dissera meu filho, eu fiquei bastante reflexiva e, ao mesmo tempo, sabendo que o nosso caminho era protegido e muito bem protegido pelo anjo Gabriel. Eu comecei a colocar Gabriel à frente de tudo. Depois de passar desse primeiro baque, eu ri, tentando até controlar as lágrimas. Eu sempre venho, Pedro, viu? A mãe nunca te esquece, nunca te esquecerei. Depois de uma tarde cheia de risadas e memórias compartilhadas, Pietro voltou para a escola e eu finalmente tive a oportunidade de conversar em particular com a Roberta, com o Wolf. Deles eu não podia esconder o real motivo da viagem. Contei então para eles sobre o reaparecimento de Leandro e tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Quando mencionei a nova prisão dele, eu vi um alívio nos olhos de ambos, mas também notei a seriedade com que eles encaravam a situação. Regina, vamos fazer tudo o que for necessário para proteger Pietro. Foi o que disse Wolf na sua voz firme. Ele é nosso filho agora, mas sabemos o quanto ele significa para você também. Você também é mãe e a mãe dele. Então, nós três juntos, unidos, nunca permitiremos que nada de mal aconteça com ele. Roberta segurou a minha mão, apertando-a com força. Estamos aqui por você, Regina, e sempre estaremos juntas, tá? Sempre. Eu sabia que aquelas palavras eram sinceras, honestas, e pela primeira vez acreditei que, apesar de tudo, nós estávamos seguros. O reencontro com Pietro, a conversa franca com Roberta e Wolf e a notícia que Leandro estava fora de nossas vidas, finalmente me deram a paz tão ansiada por mim. Mas a vida sempre tem um jeito de nos surpreender. Agora que a sombra de Leandro se afastou, graças a Deus se afastou de novo, novos desafios, novas alegrias ainda estavam por vir. E ao lado de Boris, Jamile, e com a segurança de saber que Pietro estava em excelentes mãos, eu sabia que estávamos prontos para enfrentá-los. E contávamos com o aliado, o anjo Gabriel, sempre. Nos braços do destino, estávamos todos seguindo em frente, juntos, como sempre deveria ter sido. Desta vez, com mais cuidado, eu e Boris monitorávamos aqui no Brasil, sempre que possível, as notícias sobre Leandro. E aproveitando o conselho de Roberta e Wolf, nós nos mudamos de cidade e até de estado. A única pessoa que sabia para onde tínhamos nos mudado era Clara, a minha velha e querida amiga, lá da infância, lá da minha terra. E eu tinha total confiança nela e pedi a ela encarecidamente que jamais comentasse
com quem quer que fosse sobre o nosso paradeiro. Ela já conhecia toda a minha história e sabia dos riscos que eu corria, especialmente agora que ele, o Leandro, havia ressurgido. E assim, outra parte do tempo se passou. E passou uma boa parte do tempo. E posso dizer que foi um tempo bom. Algumas viagens aconteceram nesse período. A vinda de Roberta, Wolf e Pietro ao Brasil até a nossa casa. Nossas idas para lá. Jamile, a minha filha, agora mocinha, até entrou num curso de alemão para também dominar, falar a língua do irmão agora. Houve uma grande comemoração nas nossas vidas quando Pietro entrou para a faculdade de medicina. Ele foi aprovado na cidade de Düsseldorf, na excelente faculdade de Heinrich-Heine University, Düsseldorf. Foram 6 anos e 3 meses exatos, certinhos na faculdade. Depois desse tempo, ainda não se é um médico na Alemanha. Tudo se conclui por meio de um exame nacional chamado na Alemanha de Staatsexamen, com o qual se obtém a licença para exercer a profissão de médico. Que orgulho participar da festa de formatura do Pietro. Foi lá em Düsseldorf, e eu fui. Eu estive lá. Aquele diploma representava para todos nós uma grande vitória. Mas obviamente que para mim tinha um sabor especial. Aquilo tudo tinha um valor para lá de especial. Quando o nome de Pietro foi chamado, meu Deus do céu, quando o nome dele foi citado e ele foi receber o seu canudo, eu chorei. E ele fez um pequeno discurso, um em alemão, o primeiro, agradecendo os seus pais adotivos. E o outro discurso pequeno, ele fez em português, olhando nos meus olhos e agradecendo a minha presença. Naquele momento, um filme passou pela minha mente. Minhas lágrimas eram das mais profundas e verdadeiras. Vinham lá do fundo da alma, da emoção realmente. Nobre emoção. Se a nossa história tivesse terminado aí, já teria sido linda, vocês não acham? Mas Pietro, agora aos 31 anos de idade, ele teve que enfrentar na Alemanha um momento muito delicado. Wolf, seu pai adotivo, acabou sofrendo um infarto por lá. E, lamentavelmente, não teve sequer socorro. Não houve o que ser feito. Ele veio a falecer. O acontecimento foi de grande tristeza para Roberta e também para o Pietro. Enfim, foi um acontecimento triste para todos nós, todos. Até o Boris. Até o meu marido Boris sofreu muito. Também a minha filha. Todos sofremos. Mas foi aí que a Roberta pediu ao Pietro para voltarem ao Brasil. E meu filho atendeu ao pedido da mãe, compreendendo a sua dor. Viver nas terras alemãs, com a morte de Wolf, tinha perdido o sentido para ela, Roberta. Então, seria melhor que eles viessem para cá. Apesar de toda a tristeza pela perda de Wolf, ter Roberta e meu filho por perto era também, sim, um motivo de felicidade para mim. Aqui, o doutor cirurgião Pietro passou a atuar. Meu filho era um excelente de um médico, e a formação na Alemanha conferia a ele um status ainda maior. Ele passou a trabalhar num grande hospital. Ele fez lá o seu cadastro, fez um exame e, obviamente, aprovadíssimo. E sempre, a partir daí, ele passou a ser muito requisitado. Ele era e é um excelente cirurgião. E cirurgião neurologista especializado em cérebro.
que é uma cirurgia das mais delicadas. Só mesmo os bons cirurgiões é que acabam enveredando por esse caminho. Escolhidos eles são, na verdade, por esse caminho. Meu filho diz: mãe, não é o médico que escolhe. O médico acaba sendo escolhido pela sua especialidade. Nisso eu acho que ele tem total razão. Quando eu recebi a notícia de que Pietro havia se formado em medicina em Düsseldorf, desde aquele momento, meu coração se encheu de orgulho. Porque aí eu lembrava de todas as dificuldades que nós enfrentamos, de cada lágrima, de cada decisão que nos trouxe até aquele momento. E agora, aquele meu menino, aquele que eu estava com ele nos braços quando eu vi aquele carrinho sendo depositado na parte externa da casa da Roberta. Meu Deus, aquela cena não saía do meu pensamento, eu voltava àquela cena. Que momento foi aquele? Que abençoado momento foi aquele? Quando eu vi aquela senhora abandonando aquele carrinho do lado da lixeira. Eu até achei que tivesse um bebê dentro. E havia, mas era um bebê de brinquedo. Sim, as notícias eram ótimas. E agora meu filho, o menino que nasceu em circunstâncias tão complicadas, havia se tornado também um médico. Foi em uma dessas noites, após um longo dia lá no hospital, que Pietro, naquele dia, veio aqui em casa. Ele veio me visitar. E incrível, ele veio exatamente para me contar aquela história. E uma história que mudaria tudo, absolutamente tudo. Pietro veio comer alguma coisa comigo, ele adorava, especialmente uma sopa de feijão que eu sei fazer. Então ele havia se sentado à mesa da cozinha, estava tomando da sua sopa, e eu ali do seu lado, os ombros levemente curvados pelo cansaço, e ele começou a falar sobre uma cirurgia particularmente delicada, dificílima. Mãe, uma cirurgia de 18 horas eu fiz. Nossa, filho. Assim, 18 horas ininterruptas? Mãe, a senhora acredita? Ininterruptas, era um descanso apenas ou outro para tomar um copo d'água, mas ali com todos os meus auxiliares. Eu fiquei 18 horas no centro cirúrgico. Mãe, a senhora não vai acreditar. Não vai acreditar. E ele continua a falar. Me falava agora já com um sorriso no rosto enquanto tomava sopa. Cirurgia delicada demais, complicada demais. O paciente, mãe, tinha uma bala alojada na cabeça, perto de uma região crítica do cérebro. É a chamada região nobre cerebral. A bala ficou a milímetros. Se a bala atingisse aquela região, ele morreria. E havia o risco de, na cirurgia, na tentativa de retirar a bala, de que ela se movesse. Se ela se movesse um pouquinho, seria fatal. Então foram 18 horas de cirurgia sem parar. Mas no final, mãe, ufa, graças a Deus nós conseguimos. Ele sobreviveu. Eu sorri, orgulhosa, como sempre, mas havia algo na voz dele que me fez perguntar: Pietro, tiro na cabeça? É? E quem era esse paciente? Ele hesitou por um momento antes de responder, mas respondeu: mãe, era um bandido, mãe. Coisas da profissão, né? Um traficante ou algo assim. Os colegas até brincaram que se fosse com eles, eles teriam deixado o cara morrer. Mas você me conhece. Nunca que eu poderia fazer isso, nem eles também. Falaram apenas em tom de piada. Na verdade, uma piada de muito mau gosto, mas fizeram para brincar. Não importa para mim quem ele seja. A minha missão, mãe, é essa. Nasci com essa missão de salvar vidas. Eu sabia que Pietro sempre teve um senso de dever muito forte consigo, herdado talvez de Wolff. Sim, não era o sangue dele o Wolff, mas a gente aprende com a convivência. O Wolff, na sua educação alemã, sempre foi um camarada rígido em tudo o que fazia e sempre ensinou para ele, Pietro, a fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias.
Eu então abracei o meu filho, sentindo nessa hora uma mistura de orgulho e de inquietação. Mas a conversa não terminou ali. Alguns dias depois, foi no café da manhã do domingo e ele passava exatamente o café da manhã do domingo comigo, na minha mesa. O Pietro voltou aqui em casa e eu fiquei com uma vontade de voltar naquele assunto do tal do homem que era bandido, que ele salvou com um tiro na cabeça. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me fazia sentir uma inquietação. Foi aí que eu perguntei pro meu filho, o Pietro: você ficou, filho, você ficou sabendo o nome desse paciente lá que você me contou? Ou aquele das 18 horas de cirurgia? O que levou um tiro na cabeça? Ah, o nome, peraí, mãe. Peraí, eu acho até que eu tenho a anotar. Leandro. Leandro. Eu até me lembrei do nome porque é o mesmo nome do cantor que morreu. Quando ele falou assim, eu senti que um frio correu meu corpo. Meu coração congelou no mesmo instante. Tudo ao meu redor pareceu parar. Leandro? Poderia ser uma coincidência, mas era o mesmo nome do pai biológico do Pietro. O homem que há tanto tempo havia causado tanta dor e sofrimento, tanto a mim quanto a ele. E agora, meu filho, será? Não é possível. Não, o mundo não pode ser tão pequeno assim. A não ser que o destino tenha conduzido esse fato nos seus braços, no braço do destino. Então, eu procurei investigar, saber mais. E ao investigar e saber mais, a verdade veio inteira. Era ele. Sim, era ele, o mesmo Leandro, o pai do Pietro. O homem de quem o meu filho havia salvado a vida era a vida do seu pai biológico. Um pai que nunca se importou em conhecer o filho, que ele sequer sabia existir, porque o Leandro não sabia que o Pietro existisse até alguns anos atrás. Pietro, você tem certeza? Era exatamente esse nome, exatamente essa pessoa? Eu perguntei com a minha voz tremendo, mas já cheia de convicções e certezas. Sim, mãe. O nome dele é Leandro. Eu apenas precisei ouvir essa confirmação do meu filho. Na verdade, a confirmação eu já tinha depois de tudo que eu fiquei sabendo. Eu estive lá. Eu fui até o hospital que ele trabalhava. Então, alguns dias se passaram e eu não conseguia parar de pensar na ironia cruel do destino. Leandro, o homem que havia causado tanta dor, agora estava vivo graças ao Pietro, ao Dr. Pietro, o filho dele. Eu decidi que era hora de confrontar o passado. Bom, eu resolvi que eu iria visitar o Leandro no hospital. Seria difícil para mim, mas muito necessário. Então, quando eu entrei naquela enfermaria, eu vi ali um homem irreconhecível. Leandro, ele estava deitado, os olhos cobertos por bandagens, a expressão perdida, devido às áreas atingidas pela bala em região tão nobre do cérebro. Ele havia perdido a visão e a mobilidade do braço esquerdo também, como consequência das cirurgias. Era incrível. Mas era chegada a hora da onça beber água. Em outras palavras, era chegada a hora da vida cobrar o seu preço. Respirei fundo e me aproximei da cama. Leandro, eu o chamei suavemente. Ele virou a cabeça em direção à minha voz, mas não conseguiu me ver. Quem é que está aí? Ele perguntou com a voz fraca e rouca. Sou eu. Regina. Quando ele ouviu eu falar que eu era a Regina, houve um silêncio pesado
E ele, depois de um certo tempo, sussurrou: Regina? A Regina que eu tô pensando? A Regina? Sim, Leandro, sou eu. E eu tenho algo importante para te falar. Foi nessa hora que eu sentei ao lado da cama dele numa cadeira, sentindo o meu coração acelerar, e comecei falando: Leandro, você se lembra do nosso filho? Aquele que eu doei para uma família do exterior? Pois bem, ele estudou no exterior, ele se formou médico e hoje ele é um conceituado cirurgião. Sim, o nome dele é Dr. Pietro. Isso lhe diz alguma coisa, Leandro? Ele em silêncio continua me escutando. Sim, pois bem, ele, Dr. Pietro, foi ele que me operou? Foi ele que... Sim, mais do que isso, você tem razão, Leandro. Foi ele que salvou a sua vida. O médico que te salvou. Eu falei isso já começando a sentir as lágrimas se acumularem nos meus olhos. Foi o Pietro. O mesmo Pietro que é o nosso filho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu podia ver a incredulidade e a dor no rosto de Leandro enquanto ele processava a informação que eu havia dado. O nosso filho? Ele repetiu com a voz tremendo. Sim, Leandro. O filho que você nunca conheceu. O filho que você nunca procurou. Mas ele estava lá para você, mesmo sem saber quem você era. Leandro começou a chorar. Soluços silenciosos que faziam seu corpo inteiro tremer. A ironia cruel do destino havia mostrado seu poder mais uma vez. O homem que nunca soube ser pai, agora havia sido salvo pelo filho que nunca conheceu. Eu fiquei ali ao lado dele, segurando a sua mão. Não havia mais raiva no meu coração. Apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido de nossas vidas e que nunca foi. Regina, ele começou, mas a voz falhou. Então eu interrompi. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. O que importa é que Pietro está bem. Ele seguiu avante. E você, Leandro, tem uma segunda chance da vida, mesmo que a vida tenha cobrado o seu preço. Mas, Regina, espera, Regina. Isso é muito surpreendente para mim. E o que você sinceramente acha que eu devo fazer? Eu devo falar para ele quem eu sou? Ele sempre vem me visitar aqui na enfermaria, saber como eu estou, como eu estou passando. Leandro, de que adianta eu falar para você o que eu acho, o que eu não acho, sei lá. Eu acho que você tem que fazer, Leandro, o que estiver no seu coração. Eu entendi. Eu entendi, Regina, o que você quis dizer. Se ele fez tudo por mim, sem saber quem eu sou, é melhor então eu me calar. Eu não vou falar nada, não vou dizer nada. Para ser sincero, para ser muito sincero, Regina, eu tenho até vergonha, sabe? Eu tenho vergonha de dizer quem eu sou. Respeito sim sua maneira de pensar, Leandro. Mas ao menos eu queria que você soubesse. Eu precisava te falar. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Regina. Deixei o hospital naquele dia com uma sensação de encerramento. Eu não sabia o que o futuro reservava para Leandro, mas sabia que finalmente a vida nos havia dado a chance de seguirmos avante. Depois daquela visita, eu não tive mais coragem de voltar ao hospital. E a cada novo encontro com o Pietro, ficava eu na expectativa de ouvir dele o que ele tinha a dizer. Sinceramente, eu esperava que Leandro se abrisse e falasse a verdade para ele. Então eu me preparava todo dia, sabe? Quando o Pietro vinha em casa me visitar, eu me preparava para que ele abordasse o assunto.
Eu não sei se eu estava certa ou errada, mas nesse momento eu acreditei que talvez fosse melhor ele saber dessa forma. Mas Pietro, ele não me falava nada, ele não tocava no assunto mais. Um dia eu o abordei como quem nada queria. Falei assim: filho, e aquele paciente que você me falou que você atendeu? Uma cirurgia longa, né? 18 horas, né, filho? Aquele que era bandido, filho. O que virou? Ele ainda continua no hospital? Ah, não, mamãe. Não, ele já teve alta e já tem um tempo. Mas ele só me respondeu assim, e até de uma maneira breve. Eu não vou dizer que seca, porque o meu filho Pietro ele nunca foi seco. Mas passou-me exatamente a ideia de que nada lhe havia dito o Leandro sobre a história deles, a minha própria história. Mas a verdade é que a essas alturas eu já não achava mais justo que meu filho não soubesse de toda a verdade. Eu já havia aberto essa história para o meu inseparável companheiro Boris. Eu digo a história envolvendo o Leandro, a cirurgia e o Pietro. E ele então, o Boris, me aconselhou que eu deveria falar sim para o Pietro, que eu não podia deixar nunca essa chance, essa oportunidade escapar. Concordei com o Boris e apenas aguardava pela melhor oportunidade de fazê-lo. Mas o destino iria interferir novamente em nossas vidas. Um dia, Pietro veio em casa e, ao se levantar do sofá, sem que ele percebesse, ele deixou cair um papel do seu bolso. Ele não viu na hora e nem eu vi também. Depois que ele já tinha saído, eu achei o papel e vi que se tratava de um comprovante de pagamento de uma clínica. Uma clínica? Sim, uma clínica dessas especializadas no atendimento de pessoas idosas e dependentes. Havia lá o valor que fora pago, mas abaixo havia o nome do paciente. E pasme você que está escutando a minha história. Estava em nome de Leandro, mais o sobrenome, por mim já tão conhecido. Era o mesmo Leandro. Meu filho o internaram numa clínica e pagava tudo por ele. Ao encontrar aquele papel, aquele comprovante de pagamento, eu tive comigo agora a certeza de que meu filho sabia de tudo. Ou seja, eu estava atrasada com a história. Fiquei até com raiva de mim mesma e me culpando porque eu havia deixado muito tempo passar. Eu devia ter agido antes. Mas pensei, incrível, mas se Pietro sabe de tudo, por que ele não me contou? Por que ele não me falou nada? Nem abordou o assunto comigo. Foi então que, de posse do comprovante de pagamento, eu fui atrás da minha eterna amiga Roberta, a outra mãe do meu filho, e contei para ela sobre tudo, até sobre o comprovante de pagamento. E ela, Roberta, ficou pasma e me disse que, por incrível que pudesse parecer, Pietro não havia falado nada para ela também sobre tudo isso. E, obviamente, isso não era uma coisa normal. Pietro não ficaria indiferente diante de uma descoberta dessas. Se ele tivesse descoberto, por exemplo, que Leandro era seu pai, ele teria contado, ele teria comentado. Foi quando Roberta teve a ideia. Vamos visitá-lo, então. Vamos lá na clínica. Vamos lá visitar o Leandro. Quem poderá nos esclarecer isso tudo antes do Pietro vai ser o próprio Leandro. Vamos lá. Eu achei que ela estava certa. E lá fomos nós. Fomos nós duas à clínica. Fomos muito bem recebidas. Chegamos em nome do Dr. Pietro e todas as portas se abriram. Não demorou muito e estávamos no quarto destinado a Leandro.
Ele não podia nos ver, estava cego, mas sentiu a nossa presença. Ficou surpreso quando eu falei de quem se tratava. Falei também que Roberta estava ali e rapidamente sobre a importância dela na minha vida e na vida de Pietro. E enquanto ele agora ouvia a Roberta, eu sentado ao lado da cama de Leandro, o observei e vi o quanto que ele havia mudado. Os anos, as dificuldades da vida o transformaram. Ele parecia frágil, com a saúde debilitada, mas ainda havia uma chama de vida em seu semblante. Foi quando ele me colocou na conversa novamente. Regina, a sua voz agora rouca e cansada, chamou meu nome. Eu olhei para ele, sem saber exatamente o que senti. Ao que devo então o prazer dessas visitas, Regina? Ele perguntou com a sua voz carregada de surpresa e também de culpa. Hesitei antes de responder, buscando as palavras corretas. Talvez porque, em algum lugar dentro de mim, eu ainda precise entender, sabe, Leandro, o que aconteceu, o que se passou. Talvez eu precise de respostas, ou porque, como a Roberta me disse, o perdão é algo que fazemos por nós mesmos. Então eu acho que eu vim te perdoar, ou eu vim me perdoar. Eu não sei direito. Leandro, ele assentiu lentamente com a cabeça, como que se absorvesse minhas palavras. Houve um longo silêncio entre nós, um silêncio que carregava o peso de tudo o que nós fomos e tudo, sei lá, o que poderíamos ter sido. Eu não mereço isso, Regina. Eu não mereço isso. Ele falou isso praticamente num murmúrio. Eu não mereço isso, Regina. Os olhos dele marejados. Sei que não mereço, mas eu queria que você soubesse, Regina, e a Roberta que está aqui também. Ele nessa hora parou, a emoção parecia transbordar em Leandro. E depois ele seguiu. Foi o Pietro. Foi o Pietro que pagou tudo isso por mim, quer dizer, paga tudo isso por mim. Algo que eu não sei explicar. Ele se apiedou de mim. Quando eu tive alta do hospital, eu não tinha para onde ir. Eu estava tão sem rumo que eu queria ser preso novamente. Mas nem na cadeia me queriam mais. Foi muito humilhante. Nem para a cadeia eu podia voltar. Eu estava sem rumo na frente do hospital. Foi quando ele, o Pietro, me ofereceu seus préstimos e me trouxe para cá. Ele paga tudo isso. Paga tudo isso e eu sei que não é barato, Regina, não é. Roberta, não é barato. Mas ele faz isso por sua caridade. Eu sei que talvez tenha você imaginado que eu tivesse falado para ele alguma coisa. Não, eu não falei nada. Eu ainda não tive coragem. Eu acho que eu continuo tendo vergonha dele nesse sentido. Eu não queria que ele descobrisse que ele tem um pai assim. Quer dizer, ele salvou a minha vida e, além de tudo, não sei por quê. Não sei a custa de quê. Ele ainda me mantém, quer dizer, ele mantém a minha vida. Ele salvou e mantém a minha vida. A revelação me atingiu como um raio. Pietro, meu filho, estava cuidando de Leandro sem saber de sua identidade. Meu coração se apertou com essa verdade e as lágrimas que eu segurava começaram de vez a cair. Roberta não resistiu e também começou a chorar. Nessa hora descobrimos o quanto nosso menino era bom. Veja que coisa! O quanto nosso menino era bom de alma, de coração, mas de verdade bom. Ele é um bom homem, Leandro. Um homem que fez o que era certo, independentemente de quem você é, mas ele fez por amor. Quem disse isso foi Roberta. As palavras dela saíram entrecortadas pela própria emoção. E eu falei em seguida: eu não posso mudar o passado,
mas eu posso escolher como reagir a ele. E hoje eu escolho perdoar você, Leandro, e quem sabe me perdoar também. Leandro chorou em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Disse-me: obrigado, Regina. Eu não sei o que eu falar, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, eu respondi suavemente. Apenas aceite. Entendemos naquela hora que Leandro não queria que Pietro soubesse que ele era o seu pai, porque ele tinha grande vergonha disso. Mas eu e Roberta o cobramos nesse sentido. E veja como a vida é mestra em inverter os nossos papéis. Nós que antes não queríamos jamais que isso fosse revelado, agora sentíamos que já passava da hora disso acontecer. E Leandro, bem, ele agora não queria fazer a revelação. E nesse dia entendeu que essa revelação agora só seria capaz de trazer mais sofrimento do que felicidade. Tanto eu quanto Roberta agora discordávamos disso, mas tínhamos que respeitar a sua vontade presente. Leandro ainda disse mais, que se sentia verdadeiramente amado pelo Dr. Pietro, mas do jeito que as coisas estavam, se a verdade fosse revelada, tudo poderia mudar. O que era amor poderia se transformar. Como ter a certeza? Como ter essa certeza? Nos despedimos de Leandro e prometemos voltar à clínica. Mas como tínhamos certeza de que a responsável pela clínica, de qualquer forma, contaria para o Dr. Pietro sobre a nossa visita, nós achamos, eu e Roberta, que era melhor fazermos isso antes dela. Mostrei então o comprovante de pagamento que eu encontrei em casa para o meu filho Pietro. E como tive a certeza daquilo que se tratava e de quem se tratava, eu e a outra mãe, Roberta, resolvemos visitar. Obviamente que ele quis saber o motivo. Mas por que, mãe? Quer dizer, quando ele falava mãe, falava com as duas. Mas por que, mãe? Por quê? Mas como tudo era muito inusitado e diferente mesmo, dissemos que ficamos apiedadas demais e curiosas para saber detalhes. E foi nessa hora que houve mais uma revelação. E essa revelação feita pelo nosso Pietro iria mudar tudo de maneira definitiva. Foi uma revelação muito forte novamente. Pietro disse que jamais havia feito coisa parecida com aquela caridade. Mas quando ele viu aquele paciente cego e com o braço esquerdo defeituoso sendo colocado para fora do hospital, ele imediatamente se lembrou de um sonho que ele havia tido com o anjo Gabriel. Havia tido aquele sonho, tinha umas 3 noites anteriores. Olha o anjo Gabriel de novo na nossa história. Que impressionante, né? Nesse sonho que teve o Pietro, ele contando. Nesse sonho, o anjo Gabriel lhe pedia que ele iria encontrar um homem desvalido em sua estrada. E o Senhor Deus lhe pedia que houvesse o acolhimento. Ele até chegou no sonho a ver o homem e reparou que o homem era cego. Então, não teve dúvida. Aquela era a hora de ajudar. E aquele era o homem que deveria ser ajudado. Ao término da revelação, tanto eu quanto Roberta estávamos chorando. Mas chorando muito para valer, muito de verdade, muito mesmo. Foi aí que eu olhei para Roberta, olhei com os olhos de quem pede socorro. E ela me atendeu. Revelou depois que foi como a primeira vez que ela me viu. E foi Roberta quem disse num sopetão: meu filho Pietro, pois saiba você que o homem de quem você salvou a vida e hoje acolhe numa clínica
ele não é um homem qualquer. Ele é o seu pai biológico. Nossa, o ar parou, o mundo parou, ninguém respirava. Foi essa a impressão que eu tive. Pietro precisou de um tempo para processar tudo o que se passava. O restante da história ficou sob minha tutela, mas não havia mais por que esconder nenhum detalhe dessa história. Sim, eu e Roberta tínhamos medo da reação do Pietro, mas não havia o menor fundamento para esse medo, sendo que Pietro, sendo quem era, ele se portou muito bem. No dia seguinte, voltamos os três à clínica. Eu, Roberta e Pietro. E quando o Leandro ouviu nossas vozes juntas, ele se assustou. Ele sabia que alguma coisa diferente havia acontecido. Mas ele logo entendeu o que aconteceu, quando ele recebeu o abraço de Pietro. Pietro o abraçou e o chamou de pai. Sim, Pietro o abraçou e o chamou de pai. Eu nunca imaginei que Leandro fosse capaz de chorar o tanto quanto ele chorou nessa hora. Foi uma cena muito tocante, extremamente comovente. Mas tudo foi feito no tempo certo, sabe? Era o tempo exato de Deus disso tudo acontecer. Deus estava no controle e o anjo Gabriel foi usado por Deus, pelo Senhor. E o anjo Gabriel auxiliou em revelações importantes de nossas vidas e da nossa história. Tanto que, só 2 meses depois disso, Leandro sofreu um infarto na clínica e foi fatal. Ele morreu. Naquele momento, no momento do velório do Leandro, apesar da tristeza do próprio momento, eu estava lá com a minha família. Eu pude sentir também, sabe, um peso sair dos meus ombros. O perdão, na verdade, não apaga o passado, mas dá a ele um novo sentido, um novo significado. E talvez, apenas talvez, isso fosse o que todos nós precisávamos para seguir avante, para seguir em frente. Hoje, ao olhar para a minha vida, eu percebo o quanto tempo passou e o quanto tudo mudou. Roberta, minha eterna Roberta, com 78 anos, continua sendo uma presença forte e sábia, enquanto eu, agora com 59, me vejo refletindo sobre as voltas que o destino dá. Pietro, meu filho, completou recentemente 36 anos. Ele é um homem bom e realizado, casado com Flávia, também uma médica tão dedicada quanto ele. E juntos, eles tiveram a Natália, uma menina linda de 3 anos que ilumina nossas vidas. Boris, meu companheiro fiel, tem 64 anos. E Jamile, a nossa filha, está agora com 26, prestes a se casar com Stefano, de quem é noiva. Olha, hoje, olhando assim para a minha vida, eu vejo que os braços do destino nos levou por caminhos tortuosos, mas também nos deu a chance de sermos melhores, de curar as feridas que o tempo e as escolhas erradas abriram. E no final, é isso que importa. A vida da gente é isso, exatamente isso. Deus é quem me conduz sempre, mas eu tenho certeza de que eu fui carregada pelos braços do destino. Essa é a minha história. E eu espero que vocês tenham gostado dela. Aguardarei muitos comentários a partir de agora.